Bom dia a todos e a todas. É com prazer que o Fortec recebeu esse convite da sessão conjunta da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, aqui chamando a atenção para a inovação, e da Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI. Na figura do senador Cristóvão Buarque, eu quero saudar todos os presentes das duas comissões e quero parabenizar o Congresso Nacional, que desde 2011 atua em prol de resolver esse gargalo brasileiro de um país que, apesar de ter ótima ciência, haja visto os nossos indicadores de publicações, de fatores de impacto, nós, infelizmente, a nossa balança comercial, no que tange a produtos industrializados ou de alta e média tecnologia, é extremamente negativa e, o pior, a tendência é cada vez mais negativa. Então, como representante dos núcleos de inovação tecnológica do Brasil, que nós somos, e que estão justamente no meio da ponta entre a produção do conhecimento e a transformação da riqueza para a sociedade, nós consideramos que é urgente esse arcabouço legal, porque apesar de ótimas intenções e ótimos recursos, nós não temos segurança jurídica hoje em dia para transformar a boa ciência brasileira em PIB, IDH e condições de vida para a nossa sociedade. Eu gostaria de lembrar, já que o senador me passou a palavra inicialmente, que esse é um esforço que está ocorrendo desde 2011 e que o Congresso Nacional foi extremamente sensível quando chegou à conclusão que a nossa Constituição, apesar de ter aspectos muito bons, muito novos, olvidava a palavra inovação. Então, através de uma tramitação que nós consideramos rápida e consciente, foi possível chegar à emenda constitucional 85, que foi promulgada, e ela nos permite agora dar o outro passo. Uma lei que é de 2004, regulamentada em 2005, que se choca com uma série de outras disposições do arcabouço legal. A partir do momento que em 2015 ela seja aprovada no Senado, nós poderemos passar a, de maneira mais segura, transformar essa ótima ciência brasileira, reconhecida internacionalmente, em riqueza, em condições de vida para a população. Então, nós esperamos, Fortec, que o Senado, como até agora tem sido tão sensível nesse aspecto, tramite realmente e seja votado por unanimidade o ano que vem. Existem vários itens, como sempre, como o senador Cristóvão Buarque bem falou, que podem ser aprimorados, ou em regulamentação, ou em legislação complementar, como uma série de outras leis que estão ocorrendo, mas talvez o mais importante é que eu nunca tinha vivenciado e presenciado mais de 60 entidades se reunindo durante 2011, 11, 12, 13, 14, 15, há 5 anos, trabalhando cada detalhe, cada vírgula. Então, nós acreditamos que o texto, como ele está, ele foi consensuado pela sociedade brasileira, com o direcionamento do Congresso Nacional e está pronto para ser votado, considerando talvez algumas emendas de redação, porque redação a gente sempre pode mudar. Mas não consideramos que existam emendas de mérito que sejam essenciais nesse momento. Com isso, o Fortec repousa, orgulhoso de fazer parte dessa ação nacional tão bem liderada pelo nosso Congresso. Muito obrigada. A ordem da chamada, eu passo a palavra agora a Sérgio Luiz Gargione, que
que é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina e do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Bem, bom dia a todos presentes, em particular saúdo o professor, ex-reitor, ex-governador e senador Cristóvão Buarque por essa iniciativa de coordenar essa sessão do dia de hoje. Também faço referência aqui ao senador Jorge Viana, que desde o primeiro momento, junto com o deputado Cibar Machado, né, estiveram à frente desse projeto. Quero registrar aqui a presença do meu colega presidente da Fundação do Acre, que é o Mauro José Ribeiro. Muito bom dia, Mauro. Dizer que esse movimento todo surgiu em Minas Gerais, por iniciativa do CONFAP, que reúne hoje as 26 fundações estaduais no Brasil. Só Roraima ainda não temos a fundação, mas hoje representa um espaço importante, o CONFAP, na definição de políticas, na participação em várias instâncias de financiamento. E essa primeira proposta, ainda bastante, assim, bastante a ser trabalhada, bastante simples, ela ganhou asas, como foi dito aqui pela minha colega Cristina, e teve adesão geral. Então, foram muitas discussões, muitas audiências públicas. Eu acompanhei desde o início. Aqui tem um grupo também que tem acompanhado, o Reinaldo, o Josil, o Gerson, todos eles, não é? E chegamos aqui, finalmente, a esse texto e que merece que ele seja, de fato, a essa altura, aprovado. De nossa parte, os estados estão ansiosos para que isso aconteça, senador, porque nós precisamos fazer a legislação concorrente, quer dizer, os estados precisam também fazer os seus ajustes e assim a modificação que houve na Constituição, a emenda constitucional e todos os pontos aqui colocados, eles são da maior relevância, simplifica muito a nossa atividade e vai permitir que essa legislação decorrente nos estados ela seja bastante homogênea com a nacional, né? Hoje nós temos em cada estado, embora muito semelhantes, mas temos situações diferentes. Então, reforço aqui o ponto de que aperfeiçoamentos virão. É uma legislação que amplia de forma importante a governabilidade e a flexibilidade na execução da pesquisa, mas ela não é ainda absolutamente a final, né? Nós ainda temos sonhos pela frente e que precisam ser ampliados, né? Então, precisam ser colocados aí em prática, né? Na pesquisa, nós temos um lema, né, que tem duas frentes. Uma é assim: precisamos de mais recursos e precisamos que esses recursos sejam aplicados de forma mais simples. Ainda se tem no processo uma ineficiência muito alta, né? Se coloca um pesquisador de alto nível a trabalhar a sua burocracia e não se vê isso no Brasil, nenhum delito feito por um pesquisador por conta de que comprou um microscópio em algum lugar e que não era exatamente aquele. O grande objetivo do pesquisador é de fato ter os recursos, aqueles necessários, e por isso ele se preza, ele tem que ter a sua flexibilidade. Isso em qualquer lugar do mundo é assim, né? Nós ainda no Brasil temos essas amarras, né, que nos dá um custo adicional muito importante. Qualquer controle é custo. Ele é necessário? Sem ele, se o sistema não é estável, ele tem custo maior. Mas nós temos que encontrar uma forma de operar onde o custo de controle tem que ser bem menor, né? Eu queria aqui, gostaria de ter um modelo no Brasil semelhante ao da Finlândia, por exemplo, né? Senador, eu fui recentemente lá, e na discussão sobre os recursos de pesquisa, então lá tem uma instituição que, aliás, tem a TEX, que é uma fundação, que aplica recursos muito substanciais, e, num determinado momento, foi colocado que parte desses recursos vão para empresas. E, imediatamente, um colega nosso da comissão, da visita, diz assim: como é que vocês fazem aí a garantia real para esse empréstimo, né? Aí um finlandês olhou para o outro e disse assim: mas que garantia real? Disse: não, é um fundo de aval. Não, também não tem.
Mas e se o sujeito não paga? Aí um olhou para o outro e disse assim, mas como que não paga, né? Então, finalmente, a última pergunta, né, do representante brasileiro, mas se o projeto não dá certo? Aí a resposta foi assim, bom, se não dá certo é o risco, né? Todos nós decidimos sobre um determinado projeto. Então, fica tudo muito simples, né? Nós visitamos lá, por exemplo, a incubadora, desculpe eu trazer esse exemplo, mas é bem prático, em que eu se perguntava como é que essa empresa, startup, entra aqui. E o gerente dizia assim, não, o cidadão vem aqui, ele me convence, eu dou crachá, ele entra e o dia que acabar o projeto ele vai embora. Então, são exemplos que existem por aí, né? E até a revista Veja, hoje, dessa semana, faz um pouco dessa reflexão sobre o modelo da educação na Finlândia. Então, quem sabe um dia, não precisamos ter todo esse avanço, mas vamos ter um avanço significativo. Então, aqui, em nome de todas as 26 fundações do Brasil, dos estados, né, que operam no Brasil, é um sistema único e que tem trabalhado muito próximo com as agências nacionais e internacionais também, espera que esse projeto possa ser aprovado da forma como está e de imediato. Nós estamos ansiosos por essa conclusão e, pelo que eu vejo, isso vai acontecer graças ao esforço de todo o Congresso Nacional, aqui em especial ao Senado. Muito obrigado. Obrigado, professor. Eu passo a palavra agora ao professor Dr. Bergman Moraes Ribeiro, representante da nossa UNB. Muito obrigado. Eu queria começar agradecendo o convite e saudando meu colega, professor Cristóvão Buarque. Fui aluno da universidade quando ele era reitor da universidade, também fui aluno durante a ditadura e vi tudo acontecer na universidade. Então, é um prazer, uma honra estar aqui. Estou representando o magnífico reitor e também o decanato de pesquisa e pós-graduação, porque atualmente eu sou diretor de pós-graduação, tomo conta de mais de 90 programas de pós-graduação, aonde ocorre a pesquisa na Universidade de Brasília e nas outras universidades do país, a pós-graduação em todas essas universidades. Além disso, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Então, eu sou biólogo de formação, formei na Universidade de Brasília, de 82 a 86. Fiz mestrado em biotecnologia na Universidade de Londres. Fiz doutorado também lá, fiz um pós-doc nos Estados Unidos e voltei. Então, toda essa minha trajetória, o governo brasileiro me pagou mais de $100 mil por ano, quando eu estava na Inglaterra. Então, todo esse investimento que foi feito ao longo da minha carreira, quando eu voltei, esse investimento tem que ser devolvido. Então, eu sou professor desde 93 na UNB, então formei 15 doutores, 30 mestres, sou pesquisador do CNPq-1C, publiquei 70 artigos, todos em revistas internacionais, e fui diretor de coordenador de 2 programas de pós-graduação, chefe de departamento. Tudo isso foi um retorno do investimento que foi feito pelo Brasil em mim e em várias outras pessoas que foram para o exterior. Agora, eu como cientista, né, da área de biotecnologia, que pode gerar alguma coisa, eu tenho 4 patentes submetidas no país, 2 em conjunto com a Embrapa e 2 no país aqui com a Universidade de Brasília, com alguns colegas da UNB. Nenhuma delas deu nenhum produto. Por que não deu produto? Muito provavelmente porque não teve empresa interessada nesse tipo de desenvolvimento ou porque a burocracia em desenvolver esse produto é muito grande. Então, eu, como pesquisador, eu consegui vários financiamentos ao longo desses 22 anos como pesquisador da UNB. Mas sempre são são financiamentos pequenos. R$100 mil, R$200 mil, R$80 mil. E para fazer uma pesquisa de ponta, desenvolver um produto tecnológico, eu preciso de muito dinheiro. Só para um exemplo para vocês aqui, tem um pesquisador nos Estados Unidos que trabalha com célula-tronco, ele tem um grant de $13 milhões. Então, não é R$100 mil, não é R$50 mil. Então, para nós desenvolvermos, né, a ciência de ponta, para fazer pesquisa e desenvolver algum produto, realmente precisamos de investimento. Só que no exterior o investimento vem das empresas privadas, na sua maioria. E no país é o governo que dá esse investimento. Eu até compreendo que não tem dinheiro para todo mundo. O governo tem que gastar sabiamente esse dinheiro do contribuinte. Entretanto, é necessário, imperativo que o governo pense que invista em ciência e tecnologia, invista nas pós-graduações, porque é de lá que você vai tirar o novo cientista. E esse cientista tem o potencial de desenvolver algo novo, mas só vai desenvolver se tiver as condições para isso. Então, esse projeto de lei aqui é super importante, a Universidade de Brasília apoia esse projeto, nós temos lá um centro de desenvolvimento tecnológico no país, que é bem antigo, que
toma conta das patentes, entra em contato com os professores para saber se existe alguma tecnologia que pode ser desenvolvida ou não. E, testando agora na reitoria desde 2012, eu vejo o quão difícil é você conseguir fazer as coisas. Então, eu tenho a AGU, CGU, TCU, todos os usos estão dentro da universidade. E os ministérios. Então, você não pode fazer nada. Exatamente. Um exemplo, um pesquisador fez a sua pesquisa e, de repente, no meio da pesquisa, viu que eu tenho um resultado que pode dar patente. Opa, vou pedir patente. Só que ele não poderia ter feito isso. Ele deveria, quando foi enviado para a assessoria jurídica da UNB, a PJU, ele falou, você deveria ter no seu projeto dito que você poderia ter desenvolvido uma patente. E ele poderia ter... A PJU sugeriu um procedimento administrativo disciplinar contra aquele professor, porque ele não previu que daria uma patente. Mas não dá para se prever. Eu trabalho com vírus de inseto, por exemplo, baculovírus, ou descubro vírus em insetos no meio ambiente. Se, de repente, eu descubro um vírus que mata uma praga importante, como, por exemplo, o vetor da dengue, o Aedes aegypti, eu posso desenvolver esse vírus como um agente de controle biológico e posso tentar patenteá-lo, por exemplo. Mas eu deveria já prever isso na hora que eu faço o projeto, senão eu posso levar um procedimento administrativo disciplinar por causa disso. Então, é tudo muito amarrado. Dinheiro para vender, para comprar as coisas também. Por exemplo, na Universidade de Brasília, nós recebemos dinheiro da CAPES para pagar material de consumo, viagem de estudante para congresso, para professor para congresso, trazer pesquisadores de outras universidades para darem palestra na universidade. O que acontece? Você solicita isso, tem um sistema de compras, e tem que passar por 3 ou 4 mesas para alguém autorizar. E isso pode demorar meses. E até lá o dinheiro já passou. Então, é muito amarrado. Então, nós precisamos melhorar esse fluxo, né, de liberação de recursos. Outra coisa que o professor Sérgio falou aqui, com relação à prestação de contas, né? Você tem que acreditar na pessoa. A pessoa não pode assumir que a pessoa é ladrão, né? Você é pesquisador, você foi pago, você trabalhou 20 anos em pesquisa, então aqui está o seu dinheiro para a sua pesquisa, faça. Só me apresente os resultados no final. Porque eu, como pesquisador, eu tenho que ir ao banco, eu fico em fila de banco, tiro xerox, eu tenho que fazer uma prestação. Se eu sou contador, eu sou tudo. Eu faço praticamente tudo. Eu oriento 12 alunos, eu dou aula, faço... Então, é muito trabalho nas costas do pesquisador. E no exterior, os pesquisadores, no grant, no dinheiro que ele recebe, ele contrata uma secretária para tomar conta da burocracia, para ele se concentrar em ler artigo científico, orientar o aluno e pensar em ciência, não pensar em contabilidade, ir ao banco, conversar com o gerente. Eu agora estou gerenciando as bolsas de mestrado e doutorado da FAPDF, que lançou, graças a Deus, um edital para alunos de mestrado e doutorado. Eu tive que abrir a conta e eu vou ter que pagar individualmente todo mundo. Então, isso é insano, isso não pode acontecer. Então, eu dou um suporte total a esse projeto e outros que venham para tentar melhorar a vida do pesquisador. Então, o meu depoimento aqui é de total apoio a esse projeto e espero que ele seja aprovado e que outros venham para melhorar a vida do pesquisador no país. Obrigado. Professor, muito obrigado pelo depoimento que fez aqui, que permite muita reflexão, inclusive saber como está o 77, vai ajudar a romper as amarras e romper a burocracia, pelo menos dar uma contribuição. Eu passo a palavra agora ao professor Fernando Peregrino, que é vice-presidente do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior. Bom dia, cumprimentando o nosso querido senador e professor Cristóvão Buarque, o querido senador também Jorge Viana, um protagonista desse projeto. Também cumprimento um ausente aqui muito importante, o deputado Cibá, que é protagonista dessa ação nacional, como disse a minha companheira de mesa, a Cristina, em prol da inovação. Eu vou fazer uma exposição sintética, como no tempo, vou tentar fazer muito rápido, mas para eu concluir o que eu vou concluir, eu preciso me referir a algumas premissas iniciais. Eu represento 98 fundações de apoio às universidades do país, notadamente as universidades públicas e federais, onde, notadamente, existe a maior produção científica do país. O nascimento da pesquisa científica se deu nas universidades, e se dá nas universidades
dominantemente. Claro, muitas empresas estão fazendo, mas é de onde vem a produção científica do Brasil. Sou da COP, da UFRJ, e sou também diretor da Fundação COPTEC. A pergunta que eu tento responder, e rapidamente, é por que o Brasil é 13º lugar em produção de papers, em revistas de editorial, revistas de reputação científica, e está em lugares tão baixos como o 71º ou alguma coisa parecida, como disse no memorial, no lugar 70 na inovação, segundo o Innovation, um fórum internacional. Por que o Brasil, então, é isso? A China, por exemplo, recentemente tivemos juntos com o senador Cristóvão, a China ela quer ser, daqui a 15 anos, primeiro lugar em inovação e daqui a 30, primeiro lugar em ciência e tecnologia. Ela inverteu a ordem. Ela deu um passo inverso, o que a gente supõe seja o caminho natural. Faz a ciência e depois faz a inovação. A China quer ser o primeiro lugar em inovação no mundo daqui a 15 anos. E demonstrou que está fazendo isso. Eu vou até exemplificar algumas coisas. Quais foram os avanços que fizemos nos últimos anos? O que representa o PLC 77? Quais os obstáculos que remanescem ao crescimento da inovação no país? Bom, premissas rápidas, o conhecimento é, de fato, o insumo mais importante da economia do século XXI. A inovação é uma atividade de risco de longo prazo. Isso às vezes, uma coisa tão óbvia, mas os órgãos de controle burocráticos, viu, professor, da UNB, eles não entendem que isso é uma atividade de risco e que o certo e que o errado, às vezes, é certo. Porque você testou uma hipótese e não deu certo, você conseguiu oferir uma vantagem ao estado da técnica. Eles não entendem isso. Eles acham que nós estamos contratando empreiteiras, que as universidades são prestadores de serviços óbvios, previsíveis. Isso é uma farsa. Eles tentam nos impor isso. Então é bom a gente repetir isso para eles. Eu repito muito para eles, que a inovação é uma atividade de risco. E não há como prever as etapas, não é uma seção, é uma sequência de atividades previsíveis. Outra característica da inovação é que a velocidade, a taxa de acumulação da inovação no mundo é exponencial, não é linear, não é 1 mais 1, não. É 1 mais 1 dá 5. Eles têm que ver isso. Então, requer velocidade. Nós não podemos ficar dormindo em berço esplêndido, porque esse país vai ser grande. Ele só vai ser grande como a China quer ser grande. Claro, eles têm milênios, nós somos muito novinhos, mas queremos também copiar um pouco as coisas boas. A competição pela inovação é internacional, não é uma briga interna do país. É um conflito, é uma disputa internacional. E o Brasil está perdendo. Não perdeu só na Copa do Mundo, perdeu e perde olimpicamente no que tange à inovação. A participação do Estado não é irrelevante. Não é irrelevante. Estamos aqui discutindo a política de Estado. O Estado brasileiro representa o interesse público. A empresa privada representa também, coabita nesse interesse. Mas é importante o Estado querer. Ora, quem está dizendo que a China vai ser em primeiro lugar é o Estado da China. Os Estados Unidos também querem ser assim e o fazem pelo seu aparelho de Estado. A participação do Estado é também relevante na atividade, porque a inovação é de risco. Esse aparelhinho que a gente usa, esse tal de iPhone, ele foi fabricado basicamente pelas tecnologias desenvolvidas na Universidade na Califórnia. A Universidade da Califórnia, em Los Angeles, todo aquele Silicon Valley, ele foi feito inicialmente pela participação dos pesquisadores das universidades, não foi pela Macintosh. O Steve Jobs, ele, claro que ele desenvolveu, mas as tecnologias do touchscreen e aquele Siri que obedece ao comando de voz, foi desenvolvido em laboratórios públicos, com recursos públicos. Então, não é irrelevante a participação do Estado. É muito importante, sob todos os ângulos. A participação da empresa é fundamental, porque é que transforma esse conhecimento intangível em bens de consumo que o mercado requer. Isso aqui não é a curva da burocracia. Poderia ser a curva da burocracia brasileira. Essa é a curva, é a taxa de crescimento da tecnologia no mundo. É exponencial que eu estou mostrando. Vem lá de anos, a imprensa, depois passa pela ida à Lua, depois vem pelo DNA em 1955, depois cresce a internet e vai à frente, e é exponencial. Olha a velocidade com que ela cresce. Então, não é irrelevante o tempo, senador. É muito importante a urgência. O senhor falou da urgência, é urgente sim. Eu fui aluno do professor Darcy Ribeiro. Ele dizia, esse país tem pressa, peregrino. Tem pressa em educar suas crianças, porque senão ele fica de joelhos, como ele está, em certos aspectos, perante as outras nações. Obstáculos, excesso de burocracia. A razão do professor da UNB é total. É um fenômeno que assola o país.
É como a saúva que ia destruir a nossa agricultura, a burocracia vai destruir esse país se algo não for feito. Dos 189 países pesquisados, o Brasil está em 120 no ambiente de negócio. Para abrir uma empresa no Brasil, eu preciso de 12 procedimentos. Assim, Singapura 3, Nova Zelândia 1, China eram 12 também, mas o representante da China nesse seminário que o professor e o senador Cristóvão foi, me disse que, Peregrino, acabou, é um passo só, eu faço uma empresa. Da mesma maneira, encerro a empresa. O excesso de burocracia para realizar pesquisa em projetos. Pesquisa é feita por gente. Não é por instituição privada nem pública, é gente, é capacidade, competência. E essas pessoas precisam se dedicar à pesquisa e não à burocracia. E o que ocorre hoje no Brasil é esse excesso de pesquisa. Retardo na concessão de patentes, que é o prêmio que um inventor ganha, é ter um monopólio durante um período. E baixo uso do poder de compra. Aqui é uma pesquisa da CNI, desculpa ter roubado. A Jana. Mas é uma pesquisa de junho de 2015. Aqui diz... Se eu somar 42 com 30, dá 72 pessoas que concordam que o combate à burocracia é uma das prioridades de um governo. Então, não sou eu que estou falando. Aqui diz que a burocracia do governo faz com que os produtos e serviços ofertados pelas empresas fiquem mais caros. Claro, some, dá quase 80%. Nós temos um sistema de ciência, tecnologia e inovação sólido. Senador, carece de aperfeiçoamento. E é isso que nós estamos fazendo, que os senhores estão fazendo, junto com a nossa modesta ajuda. A pesquisa nas universidades existe amplamente disseminada. Algumas no setor privado. Nós temos o Ministério da Ciência, que é o centro do nosso sistema. Temos várias agências de fomento, várias linhas de financiamento, temos sistemas estaduais, está aqui o Gagione que representa, os sistemas estaduais de fomento. Temos parques de incubadoras, 25 operando, outras 50 em projetos. Temos todos os mecanismos, basicamente, podemos criar mais, mas já temos um sistema sólido e completo. A Lei 82, eu quero fazer referência a algumas leis. Essa é de importação, ela é burocrática, precisa revisar e o projeto PLC revisa. A Lei de Inovação de 2004 incentiva essa parceria, é preciso reafirmar coisas da Lei de Inovação e é isso que nós estamos fazendo. A Lei do Bem e a lei que cria as organizações sociais que fazem contratos de gestão, isso é muito importante para quem faz pesquisa. Agora, o que é estruturante que ocorreu nos últimos anos em nosso país? Essa emenda que produziu a revisão do artigo de Ciência e Tecnologia 218 da Constituição Federal. Essa emenda que produziu e que introduziu a palavra eficiência em primeiro lugar. É muito importante. Só se fala em moralidade, em pessoalidade, transparência. Esqueceram a eficiência. O controle não pode ser mais caro do que o dano que pode ser causado ao erário, ao Estado. Não pode ser mais caro, e hoje é mais caro. Eles dedicam profissionais de R$20 mil de salário, quase 1,5 de um salário de um professor doutor com experiência da UFRJ, dedicam uma pessoa recém-formada com um salário dessas alturas para ficar em cima de um projeto de uma vírgula, de uma guia de passagem, de um boarding pass, alguma coisa que o pesquisador não trouxe do exterior. E isso é uma falta grave, interdita as parcelas. A PEC 85, parabéns ao Congresso de ter revisado isso, com a interveniência do senador, me lembro que eu fui na sua sala, e depois o senador Renan, que abriu a pauta, o senador Cristóvão, nós produzimos essas mudanças importantes, e o PLC, que representa o Código de Ciência e Tecnologia. Alguns destaques, para não me alongar. Bolsa sem imposto. Meus amigos, bolsa existe desde o CNPq. Acho que o CNPq foi criado em 1950, né, Reinaldo? Mais ou menos. Getúlio Vargas. A FAPESP foi em 49, Carvalho Pinto, se eu não me engano. Depois veio a CAPES por ali afora. Desde essa época existe bolsa. Bolsa, o Estado abre mão dos seus impostos para fomentar a formação de recursos humanos, porque sabe que isso é uma questão de gerações, é o interesse público que está em jogo. No entanto, até hoje nós vamos discutir se ela tem imposto ou não. Ora, francamente... Mas a lei agora reafirma numa redação brilhante. Ela protege o Tesouro Nacional, protege o erário, mas ela também libera a gente da espada sobre a nossa cabeça, que somos gestores públicos. Um dia desses pode entrar na minha fundação, o INSS me dá todos os INSS dos seus bolsistas, Peregrino. Me dê todos os impostos que você tem que recolher. Mas como? É bolsa, é formação de gente que esse país precisa. Simplificação da gestão orçamentária, apoio aos parques e NITs, é muito bom, embora os NITs tenham sido criados há 30 anos. É preciso reafirmar, porque ainda não entenderam, Gagione, você sabe disso.
Não entenderam qual é o papel de interface do núcleo de inovação, e é preciso que reafirme o papel dele. Dispensa de licitação para pequena e média empresa, ampliação do visto para estrangeiro. É preciso que esse país abra as fronteiras, como sempre abriu as fronteiras, para trazer pesquisadores estrangeiros e sediá-los nos laboratórios. Às vezes nós carecemos de pessoas assim. Contrato temporário para pesquisa, não podemos ficar só naqueles estamentos daquela estrutura legal da Constituição. A carga anual de dedicação exclusiva, 400... Sabe o que o burocrata pensa? De quando eu falo burocrata, não é uma pessoa. A mente burocrática pensa que o professor, que é pesquisador, que trabalha na pós-graduação, ele separa um tempinho para fazer um bico. Para fazer um bico, uma pesquisa, um bico, ganhar uns trocadinhos. Não é isto. A atividade de formação de recursos humanos é a pesquisa. Não pode separar. É como o ouro e a prata, às vezes, vêm junto na mesma mina. Traz os dois. Não pode separar lá embaixo. Então, o que é que eles fizeram na lei anterior? Botaram 240 horas para o pesquisador, professor, dedicação exclusiva, trabalhar em pesquisa. Ora, bola, ele trabalha 100%. Ele trabalha 100%, ele só pensa em aluno, só pensa em pesquisa, em orientar a tese, sábado, domingo. Como é que quer separar isso? Bom, mas é um senhor avanço. Nós tínhamos 240 horas, agora temos 416 horas. Muito boa essa intervenção do Congresso. Simplifica a importação, muito bom. A lei de importação não é suficiente, é preciso... Capital intelectual é um ativo. Nós não somos, na universidade, uma entidade prestadora de serviço. Nós detemos capital inovador. É preciso fluir isso para os outros agentes. Autoriza o poder público a participar de empresa inovadora. Essa daqui é revolucionária. O Gesil ajudou muito nisso, o Reinaldo, o Gerson e outros tantos. Isso daqui é fundamental. O Estado pode participar minoritário das empresas inovadoras, das startups, das empresas que criam processos de produto. Isto é uma revolução. Parabéns àqueles que fizeram isso. Permite o ressarcimento. A minha fundação não recebe nada e presta serviços à Petrobras, a outras empresas, para fazer a gestão. Em certos casos, é zero. Ah, bom, você ganha taxa, né, Peregrino? Não. Em certos projetos, senador Jorge Viana, nos ajude. É zero que nós recebemos. Não é possível isso. Tem que ressarcir os custos. E simplificação da prestação de contas. Finalmente, burocracia. Nós temos 75 mil leis federais e estaduais no país em 10 anos. A cada 2 horas uma lei está sendo feita. Não é possível alguém fazer alguma coisa. O senador Cristóvão fez um desafio para mim na última reunião. Peregrino, vamos então tocar aqui o Congresso, trocar 100 leis por uma lei. E aí vai reduzindo a quantidade de leis desse emaranhado conflitante. A hierarquia das leis não é obedecida. Eu fico muito desconfortável. A gente pode aprovar o PLC como nós vamos aprovar, se Deus quiser. Mas se... Deputado Isalci, o senhor também é protagonista dessa nossa tarefa aqui. Meus cumprimentos. A hierarquia das leis nesse país não se obedece. Às vezes uma instrução normativa é superior à Constituição, é superior a uma lei. Isso é primário, é preciso obedecer a hierarquia das leis. Controle burocrático deve ser substituído pelo controle de resultados. Proposta: substituir o controle burocrático pelo modelo gerencial, promover a adoção do princípio constitucional da eficiência, substituir o controle prévio pela fiscalização da execução e punição. Roubou, pune. Desviou, pune. Mas não me venha punir um pesquisador escasso no Brasil hoje em dia, num país desescolarizado. Um pesquisador não é material que possa se jogar fora, vem punir, né, bloquear seus bens porque ele trocou a rubrica A para a rubrica B. Ora, francamente, isso não se faz, mas é o que tem sido feito. Eliminar as formalidades e exigências de custo. As exigências hoje, elas custam mais cara do que o dano que ela pode criar se ela não for cumprida. Viu, minha amiga Giana? Se ela não for cumprida, o dano é muito pequeno. Vai em cima daqueles que estão desviando. Vai em cima daqueles que podem produzir danos. Fiscalize antes, durante e depois. Mas nos deixe trabalhar. Síntese. O PLC é um avanço. Para mim é horizontal. Horizontal porque toca em todos os pontos candentes. Os obstáculos foram todos tocados. Ali a acolá precisa de algum retoque, mas vai para outra lei. Não precisa ser nessa. É um avanço, reafirma conquistas e introduz incentivos novos. Foi um projeto construído por todos os segmentos, da academia mais básica, como tem aqui um virologista, até a empresa grande e a empresa pequena. Desburocratiza a produção da inovação. No entanto, se a gente não combinar com os órgãos de controle, eu vou agora fazer a minha última intervenção. Tem uma lenda que se atribui ao Vicente Feola.
1958, o Brasil estava prestes a ser campeão do mundo pela primeira vez. Vicente Feola diz para o Garrincha, Garrincha, você passa pelo primeiro, era contra os russos, era um jogo decisivo. Você passa pelo primeiro, depois, Beck, chamava Beck na época, passa pelo segundo, vai na linha de fundo e centra, porque o Vavá está no centro da área, ele vai cabecear e nós vamos ganhar, ele vai fazer gol. O Garrincha, com aquele jeito tosco, mas sábio, disse, professor, o senhor já combinou isso com os russos? É o que eu digo para todos aqui. Se nós não concitarmos os órgãos de controle, os que fomentam a burocracia em nosso país, para nos engajar nessa jornada pela inovação no país, daqui a 10 anos nós vamos voltar reafirmando os mesmos princípios e valores da lei PLC 77. Parabéns ao Congresso, aos senadores já citados e aos deputados também. Muito obrigado.